Você sabia que a ansiedade pode provocar sintomas físicos? Você já passou por alguma situação em que você resolveu procurar um cardiologista ou foi parar na emergência de um hospital porque acreditava estar infartando ou com alguma condição cardíaca que te assustasse? Quantas vezes isso já aconteceu com você? E você já duvidou do resultado de um exame porque o seu coração dispara tanto e você não entende como que o seu eletrocardiograma está normal? Se você já passou por situações assim, quer saber o que está acontecendo com você, fique aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar sobre sintomas físicos de ansiedade. Eu sou Lara Miranda, especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou psicóloga, tenho quase 20 anos de experiência trabalhando com ansiedade e vou te ensinar a reconhecer os sintomas físicos para você entender o que está acontecendo com você. Chega de parar na emergência de um hospital sem uma condição clínica que justifique aquilo. Você vai aprender a reconhecer tudo isso aqui. Existem alguns sintomas físicos que são muito claros, muito evidentes e fáceis da gente reconhecer que a gente está passando por um momento de ansiedade. Então, imagina que você tem que apresentar um trabalho e você começa lá, tá com uma folha, de repente a sua folha está lá balançando, tremendo, e você se preocupa com o julgamento que as pessoas que vão assistir a sua apresentação vão fazer sobre você, porque afinal de contas você não consegue ter o controle do seu tremor. Já foram observados muitos sintomas de ansiedade. E por incrível que pareça, hoje nós temos uma lista de 21 sintomas de ansiedade. Alguns eu garanto para você que você nem imaginava que podia ser alguma coisa relacionada à ansiedade. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, curte, deixa o seu comentário, envia para a pessoa que você acha que vai ajudar esse vídeo e chega de parar em emergência de hospital por causa disso. Sintomas mais comuns que a gente vê: coração disparando, que é taquicardia, falta de ar, angústia no peito, tremer, queimação no estômago, transpiração, principalmente na palma da mão e na sola do pé. Esses provavelmente você já ouviu falar, mas não é só isso a ansiedade. Algumas vezes você pode sentir um adormecimento ou um formigamento em qualquer parte do seu corpo, e isso pode ser sim um sintoma de ansiedade. Só que na maioria das vezes, quando isso acontece, as pessoas acreditam que é um problema de circulação. Nem sempre. Por isso é muito importante que você observe o que está acontecendo com você para determinar aquilo que você está sentindo. É claro que se você estiver sentado numa posição só muito tempo e de repente você sente lá que o seu pé está formigando, você sentou em cima do seu pé, isso não é um sintoma para um quadro de um transtorno de ansiedade. Por isso é tão importante que você tenha essa autopercepção muito ali alinhada com o que está acontecendo com você. Aquela sensação de onda de frio ou de calor que às vezes você sente, do tipo, seu telefone toca fora da hora, de madrugada, você não está esperando aquele telefonema, quando você olha na agenda ainda é uma pessoa que jamais te ligaria naquela hora. Você vai falar, nossa, meu sangue parece que esquentou, ou subiu um sangue frio. Isso é o quê? Você já está antecipando negativamente o que vai ser a notícia daquele telefonema. Esse sangue frio, esse calor interno é um sintoma, sim, físico de ansiedade. Moleza nas pernas. Ah, mas eu corri, eu fiz o esforço. Não, nós não estamos falando de quando você correu e fez um esforço. Mas quando, por exemplo, você estava dirigindo, sentiu que você levou uma fechada e você viu ali o risco iminente de um acidente. Isso é um sintoma de ansiedade. Incapaz de relaxar. Tem pessoas que relatam que estão tensas e que percebem isso até na hora de dormir. Então, deita na cama, parece que o corpo não solta, não relaxa. Então, a partir daquele momento que você não consegue relaxar, você está sempre tenso, às vezes com uma contratura muscular, que pode te gerar até uma dor, e uma dor miofacial que vem nessa região, você vai sentir essa condição da ansiedade. Aquela preocupação constante de que algo ruim vai acontecer. Então, o pensamento negativo sempre relacionado ao futuro. É como se tudo que você tivesse para fazer, você imaginasse o ruim, o problema antes de tudo acontecer. Nem tudo na sua vida vai ter coisa ruim para acontecer.
Algumas pessoas até falam, mas eu prefiro imaginar alguma coisa ruim, porque daí qualquer coisa que aconteça eu fico melhor do que eu me frustrar porque eu não imaginava que eu pudesse ter problema. Mas aí não estamos falando de um quadro de ansiedade, estamos falando de uma defesa. Então, perguntar, a velha técnica de perguntar para o seu pensamento por que você está se sentindo assim, é determinante para você identificar quando o sintoma é ansiedade ou não. Muitas pessoas ansiosas vão parar no consultório de um otorrino ou de um neurologista para investigar labirintite, com a queixa da tontura. Mas se a tontura estiver relacionada ao pensamento negativo, é sim um sintoma de ansiedade. A taquicardia, o coração disparando. Então, quando você é chamado para entrar na entrevista de emprego, que o seu coração dispara, quando você recebe uma prova importante na sua vida que você vai fazer, que o seu coração dispara, até que você veja se tem aquilo que você sabe para responder na prova, que você tem o conteúdo para oferecer na sua entrevista de emprego, enquanto isso o seu coração vai disparar. A inquietação, que é aquela agitação motora. Então, você fala assim, eu sou aquela pessoa que não consegue esperar. Se me colocar numa fila é um castigo eterno. Então, começo a balançar a perna, começo a mexer de um lado para o outro, eu levanto, eu sento. A gente tem muita queixa em relação, inclusive, de alunos, que é aquela dificuldade de ficar muito tempo sentado fazendo aquela atividade que a escola exige. Então, assim, pode ser um sintoma de ansiedade e precisa ser investigado. Aterrorizado é sempre muito medo. Então, claro que a gente sabe que existem situações de ameaça sempre. Se você entrar dentro de um carro, você está exposto a um acidente. Se você vai fazer uma apresentação, você está exposto às pessoas gostarem ou não da sua apresentação. Se você vai conhecer alguém que você está interessado naquela pessoa, você está exposto a uma condição se aquela pessoa também vai se interessar por você ou não. Mas normalmente o aterrorizado da ansiedade vai vir sempre assim. E se a pessoa não se interessar por mim? E se eu não conseguir fazer isso? E se der tudo errado? Então tá sempre ali, numa situação de muito medo, às vezes é liberando um quadro de pânico, mas que a pessoa só está manifestando como consequência do pensamento negativo relacionado ao futuro. Ficar nervoso, ficar agressivo. Então, aqueles momentos que você está ali tenso, ansioso, e que se alguém te perguntar alguma coisa, você dá uma resposta que depois você para e pensa assim, nossa, mas não sou eu essa pessoa. Eu respondi grosso, eu falei alto, alguma coisa assim, e aí você fala, não tem a ver com uma característica minha. Então, você começa a identificar que quando você está fugindo daquele padrão de comportamento seu, como normalmente você reagiria, como normalmente você conversaria, você começa a perceber o seu quadro de estar nervoso. A sensação de sufocamento. Então, aquela coisa como se você sentisse que tem alguma coisa que está aqui te pressionando, apertando o seu pescoço, dificultando a sua respiração. Algumas pessoas chegam a falar do bolo na garganta. Então, de novo, quadro de ansiedade. Mãos trêmulas, como eu estava falando para você no início do vídeo. Estica a sua mão está lá assim. Então, mas eu tremo sempre. Então, se você treme sempre, você tem que investigar qual é a origem desse tremor. Às vezes você pode estar tomando algum remédio que provoca isso também, mas se você não identificar nada, você fez exame e continua lá tremendo, é a ansiedade sim. Todo trêmulo, mas o tremor precisa ser na mão? Não, o tremor pode ser no corpo todo. É mais comum que aconteça nas mãos. Mas o que não significa que você não possa sentir o tremor em outras partes do corpo e também ser sintoma de ansiedade. Medo de perder o controle. Isso é uma coisa que o ansioso sempre quer. Ele sempre quer ter controle de tudo, porque se tem controle, ele evita que algo ruim aconteça. Mas, se você parar para observar, você vai ver. Faça aí uma lista. Pega um papel, divide ao meio e coloque de um lado coisas que estão no seu controle, coisas que não estão no seu controle. Você só conseguirá melhorar a sua ansiedade quando você perceber que mesmo aquelas coisas que não estão no seu controle, você pode sim fazer alguma coisa diante do que estiver acontecendo. Então, sim, necessidade de controle é um quadro de ansiedade. Dificuldade de respirar. Então, além do bolo na garganta,
Você puxa o ar, mas não consegue sentir que o ar está enchendo o seu pulmão. Então, aquela respiração, às vezes, curtinha, que algumas pessoas chegam a chamar de respiração cachorrinho, pode sim ser um sintoma de ansiedade. O medo de morrer. Então, você está antecipando o futuro negativo, mas sempre representando e impactando como um risco. E o ansioso, ele tende ainda a dramatizar, vamos dizer assim, o risco. Ele a aumentar a complicação do risco. E o medo de morrer está ali. Porque também seu coração está disparado, você está com falta de ar. Então, você acredita que você tenha uma complicação clínica que está impactando naquilo. Você pode estar infartando, você pode estar com o seu pulmão fechando, e aí as pessoas imaginam cada coisa que, se a gente for investigar o que está ali por trás desse pensamento, a gente não vai encontrar. A sensação de dor ou de queimação no estômago, por isso a tão conhecida gastrite nervosa. Você está com dor, está com queimação, procura seu gastro, faz endoscopia, vai lá, manda o material da endoscopia para análise, para biópsia, não encontra bactéria, e aí o seu médico diz para você que você tem uma gastrite nervosa. O que é uma gastrite nervosa? É a sensação da dor, é a sensação da queimação, mas que está relacionado ao momento de vida que você está enfrentando. Então, o estômago é muito comum para sentir isso. A questão da sensação do desmaio, aquela coisa que sua vista vai escurecendo, é como se você sentisse que você vai desfalecendo. Então, vou lá para apresentar um trabalho, mas eu sinto que a minha perna não corresponde, que eu vou perdendo o controle, como se eu imaginasse que eu fosse um saco de batata que vai cair ali. Então, você está perdendo o controle, a sensação do desmaio. A face enrubescida, sentir aqui assim, ó, as bochechas queimando. As pessoas confundem isso muito com a sensação da vergonha. Mas a sensação da vergonha nada mais é do que a preocupação que você tem com o julgamento que o outro vai fazer de você. Então, se você sente lá a face enrubescida, nem sempre ela vai ficar vermelhinha, você pode só sentir queimando, é sim um sintoma de ansiedade. E o suor, que acontece muito mais nas extremidades, muito comum na palma da mão, na sola do pé e um pouco menos comum na cabeça. Então, olha, eu estou falando para você desses 21 sintomas. O que eu quero de você agora? Assiste de novo esse vídeo. Anota cada um dos sintomas. Na verdade, eu vou te ajudar. Vamos começar? Pegue o seu papel e caneta e anote. E o primeiro sintoma, adormecimento ou formigamento. Segundo sintoma, sensação de ondas de frio ou calor pelo corpo. Terceiro sintoma, moleza nas pernas. Quarto sintoma, incapacidade de relaxar. Quinto sintoma, medo de que o pior aconteça. Sexto sintoma, tontura. Sétimo sintoma, taquicardia. Oitavo sintoma, inquieto, agitação. Nono sintoma, aterrorizado. 10º sintoma, nervoso. 11º sintoma, sensação de sufocamento. 12º sintoma, mãos trêmulas. 13º sintoma, todo trêmulo. 14º sintoma, medo de perder o controle. 15º sintoma, dificuldade de respirar. 16º sintoma, medo de morrer. 17º sintoma, assustado. 18º, dor ou queimação no estômago. 19º, sensação de desmaio. 20º, face enrubescida. 21º, suor, principalmente nas extremidades, palma das mãos e sola dos pés, seguido da cabeça. E agora que você já aprendeu quais são os 21 sintomas de ansiedade, se você se perceber passando por algum deles, comece a analisar o contexto em que isso está acontecendo e o seu pensamento. Quando você identificar qual é a situação que gera isso e o que você pensa sobre esse assunto, você já começa a entender que recurso que você tem, o que você pode fazer, e isso vai aliviar todos os sintomas. Por isso que você não vai mais para a emergência hospital. Quando você sentir que o seu coração está disparando, porque você vai fazer uma prova, porque você tem uma apresentação para fazer, ou uma entrevista de emprego, ou a pessoa que você ama tem tanto tempo que você não encontra e que você vai encontrar, você já reconheceu o que está te deixando ansioso. Você já vai conseguir dar resposta para o seu pensamento. Eu estudei, eu me preparei, eu sou bom o suficiente. Se essa pessoa está querendo me reencontrar, é porque ela também tem um interesse em mim.
e você vai ver a sua ansiedade reduzindo, consequentemente o seu coração vai desacelerando, você começa a melhorar a qualidade da sua respiração e de todos esses outros sintomas que você acabou de aprender aqui. Fica de olho, muito conteúdo sobre ansiedade aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.